Bom dia a todos novamente. Olha só que dia bonito. Estamos começando a aula hoje na página 57. Aqui, ó, o exercício número 2. O exercício 2 da página 57, então, fala isso. Beleza. Então, a gente acabou de começar, tá? Para quem está perdendo a aula, que está assistindo a gravação, a gente acabou de começar esse exercício 2, então, para usar a lei de Kirchhoff. Luiz, obrigado novamente. A primeira coisa que a gente tem que procurar aqui, quem é, então? Quem tem a maior DDP. Por quê? Quem tem a maior DDP é desse local, é dessa DDP que a corrente vai sair. Então, a corrente vai sair dela. Se a corrente vai sair da maior DDP, eu percebo que é aqui, ó, do 14. Então, ela sempre sai do polo maior, do bipolo maior. Então, essa corrente vai subir. Essa corrente vai subir. E aí, quando ela sobe, uma outra informação que a gente tem clara é o quê? Eu acho que no desenho de vocês, tem as correntes aí no desenho de vocês? I1, I2 e I3, não tem? É. Tem, né? Ó, essa daqui, ela se chama, eu esqueci de desenhar, ela se chama I2. Aqui tem uma outra que se chama I1. E aqui tem uma outra que se chama I3. Então, essa corrente, ó, ela vai subir. Beleza, parou. Para a informação por aí. Agora a gente vai tirar uma outra informação desse desenho, que é a seguinte, ó. Vocês estão vendo que aqui tem um nó, certo? O I1 está vindo para cá, no sentido horário. O I2 está subindo. Portanto, aqui nesse momento, quando o I1 encontrar com o I2, eles vão vir para a direita, e isso vai ser o I3. Então, I3 é igual a I1 mais I2. Então, Flávio, Oi. aí no caso, na segunda malha, tem só tipo de onde está saindo a DDP e aquela outra corrente. Mas se tivesse tipo outra corrente, se tivesse Mais outro um nó. gerador. Não. Se tivesse outra. Como é Outro que fala? gerador aqui. Outro gerador, exatamente, na segunda malha. Seria Certo. tipo, vamos supor que se fosse um I4. Aí seria tipo I3 mais I4 igual a I2 mais I1. Sim, perfeito, perfeito. Isso que você falou, Fabrício, tem um exercício específico dele, quando tem que fazer essa igualdade somando, que chama ponte de Wheatstone. Eu não sei se eu falei direito em inglês, mas é um exercício específico. Existe isso que você falou, e vai acontecer. Acho que é um dos próximos. É um dos próximos, viu? E é Pode ter importante. até tipo infinitos geradores aí, vamos supor que tem 10 geradores. Ainda assim seria tipo esses 10 geradores somados igual o I2 mais o I1. Isso mesmo, isso mesmo. Perfeito, seria isso sim. Beleza. Valeu. Agora, o próximo passo seria nós dividirmos a malha. Ó, eu vou correr para pegar a caneta vermelha que eu deixei ali na cozinha. É rapidinho. Um segundo. Corri para pegar a minha caneta. Pronto, peguei a caneta. Peguei a caneta vermelha, que é só para vocês verificarem o seguinte, ó. Fica mais fácil de enxergar, ó. Se eu fizer aqui, ó, tô desenhando de vermelho, o seguinte, ó. Só, percebe o que eu desenhei de vermelho? Isso que eu desenhei de vermelho, eu vou chamar de malha 1. Malha 1. E eu acho que foi nesse momento aí que eu esqueci de trocar o sinal lá na resolução da aula gravada, que a gente vai arrumar hoje. Essa malha 1, crianças, eu vou fazer o desenho de novo dela aqui do lado, ó, para todo mundo perceber como ela fica, que é só a malha 1. E aí vamos colocar os valores, ó. Aqui é 10 volts, aqui são 2 ohms, aqui são 3 ohms e aqui são 14 volts. Eu tô fazendo bem devagar, bem tranquilo, que é para todo mundo entender isso bem, tá? Porque isso não é fácil. O I2 vai subir aqui, o I2 vai subir e o I1 tá vindo para cá. Ok. Pessoal, agora é o seguinte, nós temos duas DPs, duas resistências. Será que dá para fazer igual aquele exercício 1, item A e item B? Até daria, se eu não tivesse duas correntes diferentes. Mas eu tenho duas correntes diferentes.
Então, 32 alunos participantes da aula. Como eu tenho duas correntes diferentes, eu não vou poder jogar direto no URI, porque como que eu vou fazer? Eu vou colocar I1 e 2, que eu ponho? Então, a gente tem que usar essa tal dessa lei de Kirchhoff. Então, nesse caso, a gente vai fazer o seguinte. Quem está comandando esse circuito são os 14 volts, é o I2. Então, esse circuito, a gente vai escrever que ele está indo no sentido anti-horário. Essa primeira informação super importante, então escrevam aí. Essa malha 1, ela está no sentido anti-horário, porque é o 14 volts que comanda, então a corrente 2 ela vai subir e vai vir aqui, ó. Mas você disse que aqui ela se junta e vai para a direita. Esquece isso, a gente recortou. A gente está pensando só na malha 1 agora. Então a malha 1 vai fazer isso daqui, ó. Tudo bem? A gente está só pensando na malha 1. Ninguém falou nada, tá tudo bem. Então agora... Flávio, diga. qual é esse exercício? Porque não tá aparecendo na sua tela direito para mim, tá tudo embaçado. Ó, Gabi, é o exercício 2 da página 57. Ah, tá, obrigada. Você fixou minha tela aí para tentar melhorar? Sim, tá fixada, mas sei lá, parece que às vezes fica boa a imagem e às vezes não dá para ver nada. Eu tô tentando aproximar um pouquinho mais aqui para ver se melhora para vocês, tá? Ok, valeu. Mas, ó, depois eu tiro foto também e mando pro Pedro, tá bom? Aí ele manda para vocês. Agora, a gente vai começar a conversar sobre aquele negócio que o Fabrício falou. Por que multiplica o R e o I? Nesse caso em específico, a gente multiplica o R pelo I por conta de ter duas correntes diferentes dentro do mesmo circuito. Então, por essa resistência 3 ohms, é o I2 que está passando. Pela resistência aqui de 2 ohms, é o I1 que está passando. Tá bom? É por isso, Fabrício. É por conta de ter dois valores de correntes diferentes. Por isso que a gente multiplica. Entendeu? Sim? Se fosse só uma, não multiplicaria. Se fosse só uma, a gente não multiplicaria. Isso mesmo. Mas se fosse tipo 10, aí teria que fazer isso daí também. Isso mesmo. Perfeito. Tá bom, tranquilo. Agora a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Vocês viram que eu escrevi que o circuito é anti-horário por culpa desse rapazinho aqui? Só que quando for anti-horário, quando a corrente estiver indo no sentido anti-horário, eu esqueci de colocá-la na aula gravada, mas ela é negativa. Então, olha só como ficaria, e aí vocês vão perceber, quem assistiu já a aula gravada, a diferença. Ela vai ficar assim, ó, 14 menos. Por quê? Porque é esse que está comandando e ele está indo no anti-horário. Então, menos 3 e 2. Se eu não me engano, lá eu coloquei mais 3 e 2. Vocês confirmam isso? É menos 3 e 2. Aí, depois, quando eu continuar andando pelo meu circuito aqui, ó, quando eu chegar no I1, olha só, aqui é o I1. O I1, ele não está vindo contra no sentido horário, então ele é mais 2 e 1. E aí tá faltando os 10. Os 10 é o seguinte, é esse que está comandando. Então quem está comandando é essa corrente, ó. Ela está vindo. Então ela está entrando no polo positivo. Então aqui eu coloco como menos 10. Menos 10. Então, ó, não sei se mais alguém não está conseguindo enxergar a tela direito. A malha 1, você vai escrever anti-horário, e aí você coloca 14, menos 3 e 2, mais 2 e 1, menos 10, igual a 0. Se o gerador dos 10 volts estivesse ao contrário, seria mais 10? Seria mais 10, isso mesmo, perfeito. Vê se vocês entenderam. A gente tem que escrever qual é o sentido que ela está indo, de acordo com quem está comandando. Mas nós olhamos as setas na malha e observamos que quem vai no sentido horário é positivo e quem vai no sentido horário é negativo. Não interessa quem está mandando. O horário é sempre positivo e o anti-horário é sempre negativo. Mas a gente tem que olhar quem está mandando para saber como que esse circuito está funcionando. Tá bom? Deu para entender isso? O máximo que a gente pode fazer agora aqui, e eu vou deixar guardado aqui do meu lado esquerdo, porque eu vou precisar apagar isso, é fazer essa soma aqui, ó, do 14 com menos 10. Então vai ficar assim para mim, ó. Vai ficar
Menos 3 e 2, né? Menos 3 e 2, mais 2 e 1, mais 4, igual a 0. Certo? Tudo bem? Tudo bem? Uhum. Sim. Tava dando uma olhada aqui. Isso mesmo. Beleza. Eu tava pensando em apagar, mas eu acho que até dá para tentar fazer embaixo aqui, depois eu mando uma foto só. Agora, a gente vai pensar no seguinte, ó. Mudei de lado aqui, ó. A gente vai pensar nessa outra malha aqui, ó. Nessa malha, a da direita. Que eu vou chamar, vou fazer um traço aqui em vermelho, e vou chamar essa malha de malha 2. Deixa eu fazer o desenho da malha 2. A malha 2, ela vai ter, então, aqui, ó, os 14, que é quem está comandando. Aí tem os 3 ons, aí sobe, vira para a direita. Aí tem o 7, né? Aí ela desce, tem 5 ons aqui, desce e vai de encontro para cá. Então a gente tem 14 volts. Nós temos 3 ohms, nós temos 7 volts e 5 ohms. Muito bem. O que mais? Foi desenhado aqui para gente que o I2 está subindo, e aí ele vai se encontrar aqui com o I3. Agora a gente tem que escrever qual é o sentido. E aí eu acho que eu falei isso bem claro lá na aula. Isso eu falei lá na aula, eu lembro. Quem comanda o sentido, vocês vão olhar o gerador. Eu olhei o gerador, ele está subindo. Se eu escolhi na malha 1 que ele está indo para a esquerda, de acordo com o comando, então ele vai continuar indo para a esquerda. Então ele vai continuar no sentido anti-horário. Não tem como ele mudar isso no meio do caminho. Então ele vai continuar rodando assim nosso circuito, ó. Ele continua girando no sentido anti-horário. Então você vai escrever anti-horário. Primeira coisa. Escrever anti-horário aqui, aqui também vai anti-horário. As malhas, elas devem seguir o mesmo sentido sempre. Agora vamos lá. Vamos fazer a nossa sequência. Flávio. Oi, diga. É o Thiago? Oi, Thiago. Sim. Você explicou tudo isso também nas aulas gravadas? Essa parte, Thiago, tá na segunda gravada de ontem. Tá na segunda gravada de ontem. Expliquei sim. Só que esse exercício em específico, Thiago, eu tinha errado um sinal aqui, ó. Eu tinha esquecido, acho que, de colocar negativo aqui, se eu não me engano. Aí, como faz tempo, eu não lembro agora direito qual foi o negativo que eu esqueci. Se foi aqui, ou se aqui eu pus negativo e positivo. Enfim, hoje eu tô arrumando, tá? Eu tinha colocado um sinalzinho errado aí. Tá bom. Ó, agora a gente vai começar a montar essa mesma coisa que a gente fez no sentido horário, a gente vai montar aqui no anti-horário. Acho que eu vou montar aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se dá para enxergar. Baixar um pouquinho a tela. E aqui vai ficar maior, eu posso escrever maior, fica mais fácil para todo mundo entender. Sabendo que isso aqui está no sentido anti-horário, está correndo no sentido anti-horário, ó, se ele vai no sentido anti-horário, ele vai entrar aqui, ó, no 14. Então, o 14 já começa com o sinal negativo, menos 14, porque ele está indo no sentido anti-horário. Tudo bem? Menos 14? E o I2? Vocês acham que o I2 vai ser positivo ou negativo? Pera, por que é menos 14? Pera. Porque nós escolhemos, Fabrício, com a malha 1 que o sentido era anti-horário. Então ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai fazer isso. Certo? Só que o I2, ó, a setinha dele é para cima. Portanto, é mais 3 I2. Mais 3. É que naquele primeiro lá, mesmo sendo anti-horário também, era mais 14. Eu fiquei... Isso, mas ó, pensa o seguinte, ó. Aqui, ó, indo no anti-horário, ela tá subindo. Agora no anti-horário, ó, olha só o jeito que ela tá girando, Fabrício, ó. Indo no anti-horário agora, é como se a corrente descesse, é como se ela saísse daqui do 14. Olha a diferença, ó. Quando eu giro para a esquerda e quando eu tô girando no circuito da direita. Não sei se você consegue ver o que eu tô fazendo com o dedo. Sim. Você percebe a diferença? Que aqui, ó, ela saía do bipolo positivo, ó. Agora aqui não. Para ela sair do bipolo positivo maior, ela teria que girar no sentido horário. Olha que mágica, que truque, né? Ah, porque ela sai do bipolo negativo. Percebe, ó? Olha só. Percebe esse truque? E isso só pode acontecer porque a gente escolheu o sentido aqui, ó, anti-horário.
Na verdade, não é que a gente escolheu, né? É que o gerador é maior e a gente começa pela malha da esquerda. E aí a gente Ô, tem professor. Flávio, então, nesse caso, o potencial é para um lado, que é anti-horário, e a corrente é para o outro lado. Perfeito, É Gabi. isso? Perfeito, perfeito. Ah, Esse exercício ele é muito difícil, mas se vocês entenderem ele bem, vocês sabem fazer qualquer um de lei de malha. Olha só o que a Gabriela falou. Mas Pode você falar. escolheu fazer anti-horário por conta do outro, né? Mas se fosse só esse caso, se fosse isoladamente só essa malha, o exercício, eu faria ele ainda anti-horário ou só horário? Se eu estivesse pensando só nessa malha 2, eu faria horário, Gabi. Ah, tá, entendi. Porque aí ele vai sair do bipolo maior, ó. Se eu esquecesse a malha 1, entendeu? Fazer uma é tão importante na outra? Porque se eu escolhi um sentido em uma, eu tenho que seguir o mesmo sentido na outra. Mesmo a corrente, ó, sendo positiva. Porque aqui o sentido é um e a corrente está no sentido contrário. Porque senão uma ia chocar com a outra, né? Com a outra corrente. E a gente aprendeu que o movimento dos elétrons é contrário ao sentido da corrente. Percebe agora? Isso na prática? Isso na prática é verdade. Flávio, de boa, Flávio. O que vai determinar o sinal da DDP é de qual bipolo tá saindo, né? Perfeito. De qual bipolo? E como que eu sei de qual bipolo está saindo? O maior, porque é ele que vai gerar para o circuito todo. Então, se fosse... Se o maior fosse aqui, ia mudar tudo. Tudo ia mudar. Uhum. Se esse daqui fosse 20, por exemplo. Se fosse só essa malha, no caso, então seria positivo o DDP, o 14. Isso mesmo. Se fosse só a 2, o 14 era positivo. Percebe por que tem infinitas possibilidades de criação de exercício em física? Por isso, ó. Se eu coloco um 20 aqui, muda tudo. Se eu coloco aqui um 17, ele ia ser o maior, também mudava tudo. Infinitas possibilidades de fazer esse exercício. Eu posso mudar um númerozinho e mudar tudo. Ó, vamos terminar isso daqui, ó. Flávio. Oi, Thiago, pode falar? Ó, os sinais negativo e positivo tem a ver com meio que o sentido, é isso? Tem a ver com o sentido, é isso mesmo, Thiago. Se tá no anti-horário e tá contra o anti-horário, é negativo, sei lá. Ó, pensa o seguinte, Thiago, se tá no anti-horário, você vai fazer o desenho, vai fazer o sentido no seu dedo, na malha, com o seu dedo na malha, e aí você vai perceber que no anti-horário sempre vai estar entrando no polo maior. Portanto, é negativo. Se o sentido entrar no polo maior, é negativo. Se o sentido entrar no polo menor, é positivo. Isso. É isso. E pensando nesse caso, então, ó, o próximo número que a gente vai colocar aqui é o menos 7. Menos 7, porque ele está entrando no polo maior. E a corrente, ó, ela está indo no horário. Então, aqui eu coloco mais 5 e 3. Igual a 0. Tudo bem? Por que eu vou trocar de lado mesmo? Oi, Thiago, não entendi. Por que multiplica mesmo? Nós multiplicamos sempre, Thiago. Por quê? Porque nós temos duas correntes com valores diferentes. Cada resistor tem o seu valor. Então, cada resistor tem o seu valor específico de corrente. Então, a gente tem que multiplicar para poder achá-los. Se fosse um valor só, se fosse I2, o circuito todo, eu não precisava fazer isso. Era mais fácil. Era igual ao exercício 1. Quem já assistiu viu que o exercício 1 é bem mais fácil. Ah, sim. Entendi. Tudo bem? Agora eu vou pegar isso e vou colocar aqui embaixo. E vocês vão perceber que isso vai cair no sistema. Então, eu vou colocar aqui, ó, I2 embaixo de I2. Então, vai ficar mais 3 e 2. Mais 5 e 3. Isso daqui vai dar menos 21, né? Menos 21, igual a 0. Eu vou tirar já a primeira foto aqui e mandar para o Pedro, porque eu vou precisar apagar agora, porque agora vai cair numa matemática doida agora. Vai cair num sistema aí que vocês vão saber resolver melhor do que eu, com certeza. Então, Flávio, lá no vídeo você estava fazendo pelo método da substituição, certo?
Foi. Eu vou fazer de novo por ele, Fabrício. Então, É o único que eu gosto mais. certo. É que eu ia perguntar justamente isso, se, tipo, se você numerasse, por exemplo, cada uma das equações do sistema, como equação 1, 2 e 3. Sim. Queria perguntar se dava certo fazer pelo método de 3 equações, que é, tipo, fazer primeiro da 1 com a 2, depois da 1 com a 3, e é o sistema do resultado dessas duas. Entendi o que você falou, dá sim. Esse método que você está falando é o jeito que a apostila aqui me indica para resolver, mas eu não gosto muito. Eu não curto muito fazer isso. Mas dá para fazer sim. E a apostila chega no resultado aqui, correto, fazendo assim, do jeito que você falou. Dá para fazer sim. Beleza. Ó, eu vou Tranquilo. copiar essas três um pouquinho mais para cima, só para a gente ter espaço. Ó, I3 é igual a I1 mais I2. Então, ó, isso aqui a gente chama de equação 1, né? Igual o Fabrício falou, dando nomes, essa aqui é a nossa equação 1. Aí eu vou copiar aqui também, ó, menos 3i2 mais 2i1 igual a menos 4. Passei o 4 para o lado de lá, tá? Vocês já vão entender por quê. Depois, mais 3i2 mais 5i3 igual a 21. Pronto, passei para o lado de lá também, já mudando o sinal. E vou apagar elas aqui de baixo. Apaguei. Olha só, se nós somarmos aqui, ó, agora a gente tem que pensar nas possibilidades, né? Ó, essa aqui é a equação 2, essa aqui é a equação 3. Se a gente somar essas duas, a gente já vai cancelar o I2, vai sobrar só I1 e I3, né? Então, vamos tentar fazer assim, ó. Eu não sei se esse é o jeito mais fácil, mais correto, mais rápido, mas vamos tentar. Vou cortar aqui para poder somar, e aí eu vou ter 2 e 1 mais 5 e 3 igual a 21 menos 4, 17? Certo? Certo, né? Isso. Tá certo. Tudo bem. Então, ó, eu estou fazendo agora a aula da Mariúcha, hein? A matemática aí. Então, me ajudem aí se eu esquecer ou errar alguma coisa. Então, chegamos nisso. Ok, mas para que a gente chegou nisso? Eu posso tentar fazer o que agora, será que? Será que dá para tentar substituir, ó, o I1 aqui? O que será que dá para fazer? Será que esse foi o melhor caminho a seguir? O melhor caminho a começar? O que será que eu posso tentar? Será que esse foi o melhor caminho? Flávio, você... Ó, ali tá falando que I3 é igual a I1 mais I2. Então, você pode substituir, não pode? Isso? Essa razão? Ou não? Eu posso. Eu posso, por exemplo, você está falando pegar esse resultado que eu cheguei aqui e colocar aqui? Pera, deixa eu ver. Dá para fazer isso. Mas eu acho, pessoal, terceiro A e B, que esse caminho que eu tentei começar aqui não é o melhor. Eu acho que o melhor caminho que a gente deve seguir é o seguinte, ó. Eu acho que eu vou fazer assim, ó. No lugar do... Como é que eu tenho duas vezes o I2? Ó, como eu tenho duas vezes o I2, então eu vou pegar a equação 1. Ó, da equação 1, eu vou falar que o I2 é igual a I3 menos I1. Todo mundo entende isso? Ó, dessa equação aqui. Passei o I1 para cá subtraindo. Tudo bem? Agora eu tenho quem é o I2. Então, agora eu vou pegar esse valor de I2 e vou substituir na equação 2 e na equação 3. Então, na equação 2, vou montar aqui uma chave. Na equação 2 vai ficar assim, menos 3 vezes, abre parênteses, I3 menos I1, fecha parênteses, mais 2 I1 é igual a menos 4. Na de baixo, mais 3 vezes I3 menos I1, fecha parênteses, mais 5 e 3 é igual a 21. Vocês perceberam por que esse caminho é um pouquinho melhor para seguir? Vou apagar aqui também. Esse caminho é um pouco melhor para seguir, porque agora vai me sobrar na equação I3 e I1, e aí eu posso eliminar um deles, aí só sobra uma letra. Ou I1 ou I3, né? Que o I2 eu já eliminei. Vou fazer a distributiva. Então, vai ficar, ó, na próxima chave,
menos 3 e 3, mais 3 e 1, mais 2 e 1, igual a menos 4. E embaixo, mais 3 e 3, menos 3 e 1, mais 5 e 3, igual a 21. Foi aí que eu parei e comecei a pensar nos sinais no dia que eu gravei a aula. Porque não parece que isso daqui vai... Parece não, né? Isso aqui vai se cancelar. E aí isso daqui se cancelando, sobrou isso daqui pra gente, ó. Vai sobrar pra gente 2 e 1 e 5 e 3. E aí não vou ter o que fazer. Eu não vou ter o que fazer. Vocês concordam comigo? Terceiro? Vocês estão aí vivos? Sim. Vocês concordam comigo? Foi aí que eu parei e fiquei... eu acho que eu não tinha chego nesse caminho, né? Eu acho que eu só tinha chego até aqui, na hora da aula gravada. Foi aí que eu parei e fiquei pensando. Alguma coisa está errado. Alguma coisa aí não está do jeito mais correto do mundo. E eu descobri que o problema é no enunciado. Ó, esse exercício, ele é de algum vestibular? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar para a página dele. Eu estava em outra página. Esse exercício não é de nenhum vestibular. Pela indicação que eles falam aqui de resposta, eles colocam aqui, ó, esse 4 como positivo. E deixa eu ver se foi só isso a diferença que eles colocam aqui para mim, ó. Eles colocam 3... Deixa eu ver. Eu vou comparar agora só para a gente não ter nenhum problema. Ó, 3 e 2, menos... Ah, tá aqui, tá tudo bem. E no de baixo ele coloca... Mas o 4 correto, ele tá ali como menos 4 ou mais 4? Então, ó... Será que dá certo? Ele fez o seguinte, ó. Eu não lembro se isso na matemática é válido ou não. Ele fez um caminho aqui, a apostila ela faz um caminho aqui. Eu acho que é válido. Depois eu vou até perguntar para a Mariúcha se isso é válido. Mas o que a apostila faz, ó? Para essa equação dar certo, e a gente não morrer aqui no meio do caminho, a apostila ela fala para a gente multiplicar toda essa linha aqui, ó, por menos 1. Ó, Sim. Faz sentido. Porque aí vai dar mais. Porque aí é o outro método, né? Aí é os três sistemas que eu tinha falado. Porque aqui agora vai dar mais, e aqui vai dar menos, e aqui vai dar mais. Vamos ver se dá certo. Faz sentido. Então. Eu acho que pode, não pode? Vocês estão acostumados a fazer isso, né? Escolher Sim, pode. Sim, pode. Então, fazendo isso, multiplicando uma por menos 1, então a gente trocou esse sinal, vai trocar esse sinal e aqui também, ó. Qual mais sinal? Aqui também, né, ó. Quem está acompanhando comigo, ó, troquei alguns sinais. Tudo bem? Agora, eu vou seguir aqui, ó, e aí eu vou somar o que der para somar aqui, ó. Eu tenho 2 vezes o I1, então eu vou colocar aqui 3 e 3 menos 5 e 1 é igual a 4. Tudo bem agora? E aqui eu vou somar os 3. Mas ele multiplica... aí Flávio, a gente vai mas ele multiplica por... Não, pera, ó, ele multiplica por I1. Por I1 não, ele multiplica por menos 1. Só quando chega na parte dos sistemas ou antes ele já tinha multiplicado? Não, ele tinha multiplicado antes, Fabrício. O que acontece, ó? Se a gente não tivesse multiplicado, igual eu não multipliquei, a gente tem que pensar aqui. Ou tem algum problema no enunciado de DDP, por o exercício não ser de vestibular, ou tinha alguma DDP aí com o bipolo errado, que tinha que ter sido desenhado de uma outra forma para o exercício dar certo, ou tem que fazer esse truque que ele fez aqui. Então ele usou esse truque. Eu já estava pensando em trocar algum sinal da DDP. Então eu já estava pensando que tinha alguma DDP aí que estava o sentido invertido. Mas agora agora deu certo. É que, tipo... No momento que você está fazendo só a determinação das equações das malhas, não é para multiplicar por menos 1, é só quando junta as 3 equações. Só quando junta as 3, isso mesmo.
Mas aí, ó, você tem que ter uma visão que isso não vai dar certo, que tem que multiplicar por -1 para a gente poder somar e chegar aqui. E a gente adquire essa visão com bastante treinamento, né? Principalmente é porque você está fazendo pelo negócio da substituição, né? Se você estivesse fazendo pelas 3 equações, já faria parte. Quando que vocês tiveram isso em matemática? Foi ano passado? Ou está sendo esse ano? Ano passado. Vocês estão mais Foi ano treinados passado. que eu nessa parte, então, hein? Ó. Porque eu não uso muito isso, né? A gente não cai muito em sistemas desse jeito. Flávio, Né? Oi, será Gabi. que não é que não pode deixar negativo como o resultado? Na verdade, eu não lembro. Não, na verdade não. Na verdade, ele pensou. Na verdade, eu acredito que quem montou a resolução, quem montou o exercício, também deve ter chego aqui, ó, nessa mesma parte que eu tinha chego, que eu estava apontando com o dedo, e aí percebeu que ia acabar cancelando tudo e não ia dar certo. Então, ele tinha que multiplicar uma das equações por -1. Porque não é uma coisa habitual de se fazer. Eu tenho 3 equações e eu vou montando, igual eu fiz. Aí você percebe que você vai cancelar as duas. Como eu já tinha pensado em cancelar logo aqui no começo, né? E aí eu percebi que não ia dar certo. Então, o único jeito ou era multiplicando por -1, ou perceber se tinha algum bipolo errado no enunciado. Mas multiplicando por -1 resolve o problema. Isso aconteceu nesse exercício ou todo exercício de... Não. Foi nesse. Tem isso. Não, foi nesse. Foi uma coisa específica nesse, porque a gente tinha isso daqui, né? Ó. Não vai ser todo que vai acontecer isso, não. Fica tranquilo. Mas por isso que eu falei, esse exercício ele é muito complicado. Ó, a gente vai passar a aula toda hoje só com ele. Ele é muito complicado, mas ele é muito importante, porque a gente consegue entender várias coisas. Ó, agora ficou mais simples, né? Ó, porque agora a gente precisa pensar em alguém para multiplicar. Eu posso pensar em multiplicar essa daqui por quanto? Essa daqui por 8 e essa por 3, né? Só que uma por -8 vezes -8 e essa aqui vezes 3. Aí vai ficar assim, ó, por -8. 8 vezes 3, menos 24 e 3. Aqui vai dar menos com menos mais 41, igual a menos 32. E aqui embaixo, 8 vezes 3, 24 e 3. Aqui vai ficar menos 9 e 1, igual a 63. Certo? Agora a gente soma. Somaremos. Cancelaremos isso daqui. Aqui vai ficar 40 menos 9. 40 menos 9 vai dar 31 e 1, que é igual a 31, né? 31 também. Portanto, I1 é igual a 1 ampere. Achamos o I1. Agora todo mundo já sabe resolver, né? Vocês lembraram da aula da Mariucha disso. Agora, se você escolhe alguma equação, por exemplo, não sei, por exemplo, essa. Então, 3 e 3 menos 5, né? Porque 5 vezes 1 é 5, é igual a 4. Passo 5 para cá. 3 e 3 é igual a 9. Então, I3 é igual a 3 amperes, né? Passando 3 dividindo. Achei o I3. E eu sei que I3 é igual a I1 mais I2. Então, 3 é igual a 1 mais I2. Então, I2 é igual a 2 amperes. Achamos também. Então, nossos resultados são 1, 2 e 3. Olha que beleza. 1, 2 e 3. Deixa eu tirar a foto. Daí a continuação da primeira parte? Sim, continuação da primeira parte, Beatriz. Continuação. Cara. Gigante, né? Espaço não existe. Ó, mandei a foto pro Pedro, ele vai mandar aí para vocês enxergarem melhor. Não existe espaço. A questão é, como fazer essa questão em 3 minutos? Eu penso que é bem complicado. Em 3 minutos... Mas cai, né? Bastante. Cai. Aparece. Mas essa é uma equação com mais cara de segunda fase do que de primeira, viu? Ele tem mais a cara da segunda fase do que da primeira. Então, quem tem mais aí a física em específico, Fabrício, no seu caso, caso do Gustavo, da Fernanda. Fernanda falou que tinha, né? Então vai ter esse problema. Isso é de segunda fase. Eu entrei aqui na frente porque eu mandei a foto pro Pedro. Fala aí, Thiago. Isso é de segunda fase. É? Tem mais cara de segunda fase, Thiago.
que Porque tem na segunda também. fase não são só 3 minutos, né? A gente tem um tempo um pouco maior. Porque esse exercício ele exige uma interdisciplinaridade, né? Ele exige uma habilidade de física e matemática. Na verdade, eu penso até que uma habilidade maior na matemática do que na física. Vocês viram que eu mesmo me atrapalhei aqui na matemática. A física a gente montou de boa, a gente fez a lei das malhas. O problema foi a interpretação aqui, ó. Depois que eu demorei para entender aqui também o menos um. Tava até pensando se podia Ô, só uma Flávio, delas, mas só pode. uma Mas dúvida. pode. Oi, Thiago. Eu tava dando uma olhada na apostila. Você não Sim. pulou aquela parte de amperímetro, galvanômetro? Não, Thiago. Thiago, essa parte tá na primeira aula gravada. É que eu fiz todos os exercícios na aula gravada dele. Ah, é? Nossa. Sim. Eles são rápidos e fáceis. Tá todos lá na primeira aula gravada. Estão todos Sim. feitos. Tá bom, depois eu vou ver. Beleza. Ó, outra dúvida. A pesquisa da semana não é fácil, é uma das mais difíceis. Pensem bem nas respostas, tá bom? Deixa eu fazer chamada rapidinho, e aí conforme vocês respondem, eu falo a nota da segunda trilha. Ana Clara de Camilo. Foi um dentista. Ah, tá bom, ô Luiz. A nota dela foi 9 na segunda trilha. Ui, agora a apostila caiu no chão. Ô, beleza. A apostila hoje ela tá querendo ser zoada. Pronto. Ana Paula de Mello. Beatriz Cassandro. Eu não entendi. A Beatriz tá aí? Tô. Ah, beleza, Beatriz. Consta que você não fez nenhuma das duas trilhas, tá? Beatriz Mariane. Bruno Aldaves. Presente. Tirou 6 na segunda trilha. Carol Barral. Caroline Carvalho. Professor, ela foi no médico. Beleza, fala pra ela que ela tirou 9 na segunda trilha, tá, Thales? Valeu. Dara. Ok. Não. Fabrício tá aí. Tirou 9, Fabrício. Fernanda. Gabriel Nascimento. Giovana Assunção. Júlia Luara. Júlia? Giovana tá aí, professor. Eu não entendi. De novo, desculpa. Giovana tá aí. Ah, Giovana tá aí. A Giovana tirou 8, tá? Guilherme Espadim. Gustavo da Costa. Presente. Gustavo, você tirou 10. Henrique Rodrigues. Henrique? Não? Caio? Não? Laís? Tá aí. Laís tirou 9. Leonardo? Não? Lucas Antônio? Lucas? Luiz Henrique falou comigo, me lembrou hoje da gravação, tirou 6. Luiz César falou agora da irmã, tirou 9. Mariana Martins? Aqui. Tirou 9. Matheus Alves? Ele acordou tarde, professor. Ah, beleza, o Matheus perdeu. Pedro Henrique tá aí, né? Tirou 6 o Pedro. Valeu. Pietra tá aí? Também, professor. Eu não consegui ouvir. Passou um caminhão aqui, eu tô sem a caixinha, não ouvi. A Pietra tá? Tá. Tá, Pietra tirou 9. Sandy? Aqui, professor. Aqui. Sandy tirou 8, beleza. Thales? Ah, Thales, tá constando que você não fez, Thales. Eu achei estranho. Tá dando aquele problema de novo, Flávio. Depois entra lá na sua página, tira o print e me manda uma foto, por favor, tá? Pessoal, eu postei a aula do Thales. Ficou bem legal, viu? Se eu fosse vocês, eu assistia, dá pra fazer uma revisão bacana. E o Vitor Raposo? Eu. E o Vitor Raposo tá aí, tirou 8. E o Jean tá aí, né? Eu vi o Jean. Jean, você tá aí? Não? Achei que eu tinha visto o nome do Jean. Alguém que vai levantar a mãozinha, que eu não coloquei presença?
Alguém com a mãozinha levantada? Não? Terceiro A, até quinta-feira. Agora eu vou fazer... Oh, tem alguém que levantou a mão. Deixa eu ver. Foi a Carol Barral, beleza. Terceiro A está dispensado até quinta-feira. Quinta-feira a gente continua a fazer mais algum desses mais complicadinhos. Carol Barral tirou 8. Coloquei aqui já a presença. Terceiro B, aguenta aí só mais um pouquinho. Vou fazer a chamada de vocês, tentar ser rápido. Terceiro B, que já me mandaram as pesquisas da semana alguns alunos. Beatriz Mazzucato. Aqui. Tirou 9. Bianca Lopes. Eu. Tirou 6, Bianca. David Gabriel. Eduardo. Ellen Beatriz. Aqui. Tirou 9 a Ellen. Fernanda Gonçalves. Ela tá aí, professor. Beleza, ela tirou 10. Fernando Vieira. Gabriela Cristina. Não, pulei o Felipe. Felipe não tá, né? Gabriela Cristina tá aí, tirou 9. Aqui. Beleza. Giovana. Presente. E Giovana tirou 9 também. Gustavo Henrique tá aí, tirou 10. Gustavo Takeuchi. Eu, professor. Tirou 6. Ellen Farias. Aqui. Ellen, você é por aqui? Que milagre! Tirou 6. Que milagre você por aqui. Flávio, você sabe João o que eu Vitor. tirei na primeira? Tá aparecendo aí? Muito bem, Ellen. O que foi que você perguntou? Se aparece qual você errou? Não, a primeira. A primeira, Ellen, você tirou 6,4. Você tá na média. Tá bom, obrigada. Valeu. João Vitor não, né? A Letícia. Letícia tá aí? Letícia não. Lohane. Eu. Tirou 9, Lohane. Luana Rodrigues. Não? Marcela Guimarães. Presente. 9, Marcela. Matheus de Araújo. Matheus Ferreira. Eu, Flávio, Matheus Ferreira. Matheus Ferreira tirou 6, tá aí, beleza. E a Monique? Eu. Monique tirou 5. E o Murilo? Eu. 9, Murilo. Otávio. Tiago, tá aí, tirou 9. Vinícius Takeuchi. Eu. 6, Vinícius. E a Yasmin e a Luana Teixeira. Acabou. Obrigado, terceiro B. Alguém eu não chamei? Quer levantar a mãozinha, que tá com o microfone ruim? Não? Todos funcionando? Tudo ok? Então, tchau. Até quinta-feira. Abraços. Professor. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.